Desde o início da nossa história, João Pessoa demonstra ser uma cidade religiosa. Não é à toa que o primeiro nome que recebeu foi Nossa Senhora das Neves. Somos a terceira capital mais antiga do nosso país. E por isso temos estilos arquitetônicos de diversas épocas. E uma das nossas grandes riquezas são as igrejas. O Centro Histórico de João Pessoa abrange cerca de 500 edificações e uma área de aproximadamente 370 mil metros quadrados. As igrejas, tombadas como patrimônio histórico da Paraíba, estão nessa área. Fazem parte do acervo histórico cultural 11 igrejas, todas tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, e também pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba, IFAEP. E nós vamos mostrar algumas delas. Num passeio pelo Centro Histórico, o nosso ponto de partida é o Palácio do Bispo, onde hoje funciona a sede da Arquidiocese da Paraíba. Escolhemos o jardim para conversar com o historiador José Augusto de Moraes, um dos homens que mais conhece a história e, em detalhes, o acervo histórico das nossas igrejas. O Estado brasileiro nasceu sob a égide da Igreja Católica. Então, o governo da época, que fazia parte também de todo o contexto português em todo o Brasil, era que as ordens religiosas viessem para cá. Que eram essas ordens religiosas que estavam em convênio com Portugal, que eram justamente os franciscanos, os carmelitas, os beneditinos e os jesuítas. Então, ele chegando aqui, cada um tinha sua missão, uma missão evangelizadora na questão social, na questão religiosa e na questão também educacional. O Palácio do Bispo é um prédio com arquitetura neoclássica. Tem características e estilo greco-romano. E num só bloco arquitetônico, vemos ao lado a Igreja Nossa Senhora do Carmo e a Igreja da Ordem Terceira, edificações dos carmelitas, com características barrocas de grande valor histórico-cultural, localizadas na Praça Dom Adalto, na Avenida Visconde de Pelotas. Augusto, a gente está aqui num jardim que faz parte do Palácio do Bispo e aqui ao lado a Igreja do Carmo, que é também um outro ícone da nossa cidade. A Ordem Carmelita chegou aqui, começou a construir esse complexo carmelita em 1591, concluído em 1763. Porque quando o Adalto chegou aqui no início do 20, no final do 19, ele conseguiu, com a Ordem Carmelita, a doação desse monumento todinho para cá, para a diocese. Então ele transformou o antigo convento num palácio. Mascarou a fachada, que ela não é original, evidentemente que não. E nós temos a igreja da Ordem Primeira, que é a Igreja do Carmo, que faz parte do acervo da diocese, e temos a Capela Santa Teresa, que é da Ordem Terceira. Então a Igreja do Carmo, o destaque dela é justamente os retábulos serem todos de pedra, como toda a decoração externa também do frontispício. Paraíba trabalhou muito calcário nas igrejas na época do colonial, porque a dificuldade de madeira era complicado, tinha muita dificuldade aqui de trabalho com madeira, e por existir muita pedra e muito cantel na época, eles trabalharam muita pedra. Seguimos agora para uma edificação dos primeiros franciscanos que habitaram nessa terra. O Centro Cultural São Francisco, formado pela Igreja de São Francisco e pelo Convento de Santo Antônio. Nós tivemos a sorte deles terem construído durante 179 anos esse belo monumento franciscano, que é um dos mais importantes complexos barroco brasileiro. É uma construção colonial, barroca, da mais importante que nós temos, que participou dali, não só os frades, que eles também trabalhavam, a comunidade de modo geral, e os escravos também ajudaram na construção. Com certeza era uma equipe muito grande. O cruzeiro é um dos destaques e também a Capela Dourada, tudo ali tem um detalhe. O púlpito é um dos mais bonitos da arte brasileira, segundo Germán Bazan. O teto pintado por um baiano também é de grande destaque, então ele cada detalhe tem um destaque importante. Infelizmente, nós não temos mais o retábulo principal, que foi demolido quando ele foi seminário, no início do século XX.
Hoje ele funciona no Centro de Cultural São Francisco, que tem exposições, tem um museu de arte sacra e tem todo um atrativo. O próprio prédio já é um museu, já é um atrativo. A Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves é localizada na Praça Dom Urico. Foi a primeira edificação da cidade. Então, onde hoje nós temos a Basílica Nossa Senhora das Neves, foi construída a primeira capela. Os historiadores têm ideia de como era essa capela? Olha, segundo os relatos primitivos, os documentos da época, era uma pequena cabana, que era o início de tudo, né? Para que o pessoal ali ficasse para celebrar sua missa e rezar as suas orações numa pequena taperazinha. Evidentemente que ela foi construída até o século XIX, 4 igrejas que chegou a essa que é hoje. Então, no século XVII nós temos uma referência de uma pequena capela feita já de alvenaria, que era um estilozinho bem simples, parecida com a Misericórdia daqui da Duque de Caxias. Temos uma outra referência histórica documental, que essa já é mais fiel, por causa da documentação, que foi uma igreja no século XVIII, inaugurada em 1743. Evidentemente, a terceira construção, que nos relatos se fala que a matriz daqui, da Paraíba, foi muito difícil de ser construída, por haver muita dificuldade financeira. Então, eles recorriam muito à coroa portuguesa, que eles mandavam verba para a construção. É evidente que no século XVIII ficou concluída a 4ª igreja e no século XIX, já por volta de 1881, com o advento da Diocese da Paraíba, foi construída essa igreja atual, que foi concluída em 1794. Então é um monumento marcante da história da Paraíba, da história religiosa, por ser a primeira igreja a ser construída no território paraibano. É a mais importante igreja da Paraíba. Não arquitetonicamente, mas historicamente ela é a mais importante. Então é uma igreja monumental, ela tem uma nave grande, aliás são 3 naves e a parte superior que dá uma visão da igreja. Ela é uma igreja de um pé direito muito alto, é uma moda, ela é realmente uma catedral. Você veja que as nossas outras igrejas aqui, elas são menores, de menor porte. Vamos agora visitar uma obra da Ordem Beneditina, o Mosteiro de São Bento, que fica pertinho, a 500 metros de distância da Basílica. O convento beneditino daqui é interessante observar, porque enquanto nós temos o convento franciscano totalmente barroco, a Igreja do Carmo, com uma tendência da terceira fase do barroco, que é o rococó, a fachada do Palácio do Bispo neoclássico, o São Bento, ele tem uma transição. Então, por demorar muito a ser concluído, na primeira fase da construção, a gente vai encontrar toda a estrutura arquitetônica, uma arquitetura com tendências maneiristas, ou seja, neorrenascentista, toda a questão arquitetônica, inclusive na fachada, recebendo todo o frontão dele é barroco. A Ordem Beneditina se instalou ali até 1912. Ficou ali até 1912, com a morte do último monge, que era Dom Eurico Sontag, que ele era um alemão. Então o Dom Eurico saiu daqui, morreu e ficou o convento, né? Porque é a única diocese do Brasil que os monumentos religiosos das Irmandades pertencem à diocese. Essa é a Igreja da Misericórdia. Arquitetonicamente é a mais antiga. Ela manteve a arquitetura original de 1612. Evidentemente que ela foi modificada no decorrer do tempo, mas ela hoje restaurada, ela está como realmente ela foi no início. A igreja deixou para a gente aqui um legado artístico e cultural bastante rico, então que as pessoas venham conhecer, explorar e ver o que foi que nossos antepassados religiosos, beneditinos, franciscanos, carmelita e a própria Santa Casa e o próprio jesuíta deixou para a gente aqui. Venham conhecer os nossos monumentos, que vale a pena. Não
Não saia daí. No próximo bloco, nós vamos falar sobre as mudanças de nomes da capital paraibana. Por que recebeu o nome de João Pessoa?